Não morrerei enquanto a promessa não se cumprir. Quem tem promessa de Deus não morre, não. Olá a você, as minhas boas-vindas para mais um vídeo aqui do canal. E nós vamos falar neste vídeo sobre um assunto polêmico, que são 7 falas que todo pregador usa e tá errado. Olha só que coisa, não? Eu tenho alguns shorts no meu canal do YouTube, onde eu comento algumas passagens bíblicas, a aplicação textual, o que o sentido original traz, algumas coisas que são ditas erradas à luz do próprio texto, né? Inclusive vou fazer aqui já um jabá das minhas redes sociais, o meu Instagram e o meu TikTok, além evidentemente do meu canal do YouTube, aqui onde você está assistindo, e eu já te agradeço. E também, se você é novo por aqui, você quiser de repente assistir esse conteúdo e esperar para avaliar se inscreve, curte, compartilha ou não, você tem aqui a famosa CTA, Call to Action, que é a chamada para a ação, né? Qual ação? Clicar no curtir, compartilhar, se inscrever. Esse tema aqui, de repente, manda para o seu amigo que prega, o seu amigo pastor, o seu amigo que quer começar no ramo da pregação, porque tenho certeza que as informações aqui serão muito interessantes, porque tem vários textos familiares do nosso dia a dia na caminhada cristã. Você vai ver que não é bem assim. Eu tenho alguns shorts desses textos aqui em particular, e aí às vezes as pessoas assistem os shorts mais recentes e falam: olha, tem tal texto que era legal você comentar, que também está errada a aplicação, ou que não é isso que o texto diz. Mas eu tenho esses shorts mais antigos, e lá no começo do canal eu fazia vídeos sobre falácias bíblicas, que são coisas ditas que não procedem, né? Não estão de acordo com a realidade do texto em si. Então eu fiz aqui mais um compilado para atualizar, trazer de volta alguns textos que ficaram mais para o começo do canal. E evidentemente que ao final, se você observar além dessas 7 citações, mais textos que você lembra que não foram mencionados aqui, comenta por favor, e certamente nós vamos fazer uma segunda parte aí com mais 7 citações sugeridas aí por você, tá bom? Então, dito isso, vamos para a primeira citação, e é importante que eu já até fiz um vídeo aqui no canal criticando obreiros mais antigos que acabam sendo a referência, e aí isso dentro da publicidade e propaganda, né, que é a minha primeira graduação das 3 que eu tenho. Existe uma área específica, uma estratégia de lançamento de produto, de consolidação de marca, que chama-se apelo à autoridade, que é quando você diz algo ou apresenta algo e em sua defesa, para gerar credibilidade, você cita uma autoridade que será respeitada pelo público que te ouve. Vou dar um exemplo aqui, o primeiro que me vem à mente. É como se eu dissesse... o texto original hebraico diz que é assim, e eu acredito que é verdade porque o Luiz Saião, que é especialista em hebraico, disse que é. Então, se o Luiz Saião disse, logo é incontestável. Estou dando um exemplo, tá? E eu pensei nisso porque o Luiz Saião, de fato, é uma referência para mim, especialmente no que diz respeito a hebraico, né? Então, estou dando um exemplo. Mas é porque a gente ouve muito isso nas igrejas, e eu ouvi isso, ouço até hoje, né? Ah, mas eu aprendi assim, o meu pastor disse que é assim, se o meu pastor disse, logo porque ele disse é. E não é uma crítica no sentido de desmerecer, mas muitos pastores também se valem desse argumento. Os nossos pastores dizem que os pastores deles já diziam assim e ensinavam assim, então por essa razão é. Só que se você olhar para o texto, não é bem assim que as coisas funcionam. Então, nós vamos apresentar alguns textos, algumas falas
que os pregadores usam de maneira recorrente nas pregações, mas são incorretas, e vou apresentar o texto bíblico, evidentemente, porque não é algo que eu tirei da minha mente perturbada, mas é o que o texto diz. Vamos começar. Deixa eu ver qual é o primeiro que eu coloquei aqui. Os humilhados serão exaltados. É interessante como virou um dito popular, né? Inclusive fora do âmbito cristão, as pessoas de uma maneira geral dizem: os humilhados serão exaltados. Não, tudo bem, pode me humilhar porque os humilhados serão exaltados. Hoje eu estou sendo humilhado na empresa, na igreja, na família, mas os humilhados serão exaltados. Tá, se você pegar como uma frase motivacional de esperança, tudo certo. Mas quando ela é usada citando a Bíblia como fonte, a realidade não é essa. Olha o texto aí, Mateus capítulo de número 23, dos versos 10 ao 12. Jesus aqui então, ele está dizendo, olha, o pessoal ali está falando sobre ter Moisés e Abraão como seus pais, né? Aí Jesus vai dizer que na cadeira de Moisés hoje sentam escribas e fariseus, mas eles distorcem a lei porque eles aplicam o seu próprio entendimento, chamam a si mesmos de mestres. Aí, resumi os primeiros 9 versículos, tá? A partir do verso 10. Nem vos chameis mestres, porque um só é o vosso mestre, que é Cristo. Porém, o maior dentre vós será vosso servo. E o que a si mesmo se exaltar, será humilhado. E o que a si mesmo se humilhar, será exaltado. Veja como que mudou já a situação, né? Não é porque as pessoas estão me humilhando, eu vou ser exaltado por Deus. Não. Aqui Jesus está dizendo que quando você a si mesmo quer atribuir exaltação, dizendo eu sou alguma coisa, você será humilhado. Em consequência dessa autoexaltação. Agora Jesus traz a inversa, né? Quando alguém a si mesmo atribuir humilhação, dizendo eu sou menor, eu não sou nada, esse alcançará a exaltação, porque a si mesmo se humilhou. Então, esse é o contexto, tá? Agora, essa questão, os humilhados serão exaltados, pode servir como frase motivacional quando você quiser aplicar, por exemplo, quando Paulo disse, diga ao fraco, eu sou forte. Bom para você. Mas se você disser que isso é uma frase que tem fonte bíblica, aí você está equivocado, sinto muito, você errou! Próximo. Na presença de Deus, até a tristeza salta de alegria. Só um detalhe, tá? Todas essas 7 falas que eu vou apresentar aqui, eu já disse todas. Eu não estou acima do bem e do mal, nem do certo e do errado. Só que eu tenho uma coisa, se alguém me mostra no registro escrito que o que eu disse ou penso está errado de acordo com os escritos, aí eu não tenho como brigar com os fatos, tá? Talvez você já disse essa frase, né? Você quer animar uma igreja que está meio parada. Meus irmãos, a presença de Deus está aqui, e na presença de Deus até a tristeza salta de alegria. Vamos lá. Pode ser uma aplicação verdadeira, né? Acredito que a presença de Deus ela traz temor, ela traz contritamento, ela traz uma série de sentimentos, né? Você vai ter os exemplos lá de Crônicas, por exemplo, quando a presença de Deus ela chegou ali como uma nuvem sobre o templo, as pessoas não aguentaram ficar de pé por causa do peso da glória de Deus, tá? Entre outros tantos sentimentos, né? Davi mesmo se alegrava na presença de Deus, ele amava estar na presença de Deus. Ok, mas se você disser que isso é um versículo bíblico, porque a palavra de Deus nos diz que na presença de Deus até a tristeza salta de alegria, vamos observar, realmente isso aqui é um texto, mas não do jeito que está aqui. Olha que interessante, Jó capítulo 41. Aí eu trouxe o versículo 1 e 2, que é o que apresenta o sujeito do capítulo, para a gente chegar nesse texto aqui. Verso 1. Poderás pescar com um anzol o Leviatã? Ou ligarás a sua língua com a corda? Podes pôr uma corda no seu nariz, ou com um espinho furarás a sua queixada? Então, os primeiros 2 versículos apresentam que Leviatã é o sujeito desse capítulo 41. Aqui Deus está apresentando o Leviatã para Jó. Aí a gente avança, se você olhar o capítulo inteiro, vai ver que todo o capítulo é
sobre o Leviatã. Lá no verso 21, o seu hálito faz acender os carvões e da sua boca sai chama. No seu pescoço pousa a força. Perante ele, até a tristeza salta de prazer. Algumas traduções vão trazer até a tristeza salta de alegria. Mas perante quem? Leviatã. Qual é o contexto aqui? Deus está apresentando um animal para Jó magnífico, que Deus se orgulha de ter criado, e Deus apresenta todas as características do Leviatã, deixando muito claro que é dificílimo que ele seja capturado. Por essa razão, Deus vai dizer que no seu pescoço pousa a força. Perante ele, até a tristeza salta de prazer. Porque aqui, capturar um animal tão magnífico seria um feito glorioso, que até a própria tristeza se alegraria na presença de um animal tão magnífico, dadas as muitas características de Leviatã. Então o texto, na presença de Deus até a tristeza salta de alegria, pode ser uma boa frase para você dizer que a presença de Deus muda o ambiente, mas não tem base bíblica. Se você disser que isso está escrito na Bíblia, como eu já disse, está errado, tá bom? Vamos já para o próximo? Esse é clássico, né? Acho que eu não tenho tanta birra de outros textos como tenho desse. Irmão, isso aqui é tema de música do Fernandinho, isso já foi tema de congresso na minha igreja, isso já foi tema de campanha na minha igreja, há tempos atrás, né? O pessoal fala isso aqui até hoje, né? Recentemente andaram pregando isso aqui lá na congregação onde eu congrego e enfatizaram no soprar. O soprar que estava em Pentecostes vai soprar hoje aqui também. Enfim, você já deve ter ouvido a música do Fernandinho, você certamente sabe que a temática do vento impetuoso ela está em Atos, capítulo de número 2, no cumprindo-se o dia de Pentecostes. Então vamos ao que o texto diz. Aí aqui é uma aplicação de língua portuguesa, né? O nosso país, o Brasil, ele é infelizmente um dos países com a menor capacidade de entendimento da própria língua. Quem diz isso são as pesquisas, você encontra isso fácil no Google, né? Nosso índice de alfabetização é esdrúxulo, né? E o método Paulo Freire contribuiu bastante para isso, para o emburrecimento geral da nação. Vamos lá. Atos capítulo de número 2, verso 1 e 2. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu o quê? Um som. E aí vem aqui o grau comparativo da gramática, que é uma figura de linguagem que vai usar um objeto, abstrato talvez, para exemplificar um outro objeto. É um grau de comparação. Veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso. Quando Lucas vai descrever aos leitores de Atos dos Apóstolos, especialmente Teófilo, que é o alvo dos escritos do Evangelho de Lucas e do livro de Atos, que era uma obra só e foi separada após o martírio de Paulo, Lucas ele quer explicar para o Teófilo e os leitores de Atos dos Apóstolos como era esse som que veio do céu. Então ele fala, olha, para vocês entenderem que tipo de som era esse que invadiu a casa onde eles estavam reunidos no dia de Pentecostes, esse som parecia muito com um vento veemente e impetuoso. Ele vai usar depois a mesma figura de linguagem, ele vai dizer, eu vi línguas repartidas que pousavam sobre eles, como que de fogo. Ou seja, quer entender como eram essas línguas que eu vi? Parecia fogo. Então ele usa graus comparativos para tentar fazer o leitor entender que tipo de som ele se referia. É como você tem na Bíblia figuras que vão querer exemplificar como seria a voz de Deus falando e vão dizer, era como voz de muitas águas. Então veja que isso são graus comparativos. Aí aqui é um problema de você saber gramática, você conhecer a língua portuguesa. Isso se resolve com uma alfabetização, a mínima possível, né? Mas é aquele negócio, né? O pastor do meu pastor pregava isso, ensinava assim, fazia assim, logo eu também faço assim. Independente do que o texto diga, eu vou acreditar no que diz o meu pastor. Você deve sim acreditar no que diz o seu pastor, mas siga a recomendação de Paulo, que fala que os bereanos, né, foram mais nobres que os de Tessalônica, porque tudo que eles ouviam sobre a Escritura, eles examinavam para ver se estava escrito daquele jeito mesmo. Não é uma questão de duvidar do que o seu pastor diz,
mas o seu pastor sempre tem que te orientar e te ensinar baseado no texto bíblico. Se o texto bíblico é a fonte e ele supostamente está citando a fonte, vá conferir na fonte. Isso não é falta de respeito, isso não é desonra, isso não é rebeldia, isso é covardia e preguiça. Tá? Ficou claro que não tinha vento nenhum lá, mas um som que, para você entender como era, foi comparado a um vento? Pois bem. Próximo. Eu falei que eu tinha birra do anterior, mas acho que eu tenho mais birra desse. Tem uma coisa que chama analfabetismo funcional. O analfabetismo funcional é quando a pessoa ela sabe ler e sabe escrever, mas ela é incapaz de ler alguma coisa e extrair o sentido exato dela ou um entendimento mínimo. O nome disso é analfabetismo funcional. Você sabe ler e escrever. Olha, você já está na média superior da população brasileira. Mas você é incapaz de extrair do que você leu o sentido exato, ou no mínimo algum sentido. Sabe, pessoa, você deve conhecer, ou às vezes você é assim, tem coisas que você lê e parece que você não consegue extrair nada dela. O nome disso é analfabetismo funcional. Tem o analfabetismo puro e simples, né? Que você não tem condições de ler ou de escrever. Isso é uma condição que infelizmente atinge boa parte da população brasileira. É claro que não por culpa da maioria. Pessoas que não tiveram condições e acesso a uma alfabetização mínima, um estudo mínimo. Aí você tem uma grande porcentagem, né, daqueles que escolheram não ir para a escola, fugir da escola para seguir um outro tipo de vida e coisa e tal. Ok. Agora, o analfabetismo funcional é aquele que aprendeu a ler, aprendeu a escrever, mas ele é incapaz de, lendo algo, extrair o sentido do texto ou qualquer sentido que seja. Tá? Esse é o caso do texto seguinte aqui. Buscai o reino de Deus e a sua justiça. Aí eu coloquei duas opções em vermelho porque eu ouço recorrente as duas. Alguém vai dizer, as demais coisas serão acrescentadas, e outros vão dizer, todas as coisas serão acrescentadas. Mas o que diz o texto? Mateus capítulo de número 6. Nós vamos ver bastante Mateus aqui, né? Infelizmente o pessoal não está entendendo direito o que Jesus disse, né? Mateus capítulo de número 6, verso 31 ao 33. Aqui eu estou resumindo nesses 3 versículos tudo que Jesus disse do ensinamento da ansiosa solicitude pela vida, como está na epígrafe da minha Bíblia, por exemplo, né? Jesus vai falar para não andar ansioso por coisa alguma e tal. Verso 31. Não andeis, pois, inquietos, dizendo, atenção agora, que comeremos? Ou que beberemos? Ou com que nos vestiremos? Comida, bebida e vestes. Verso 32. Porque todas essas coisas, quais? Comeremos, beberemos, vestiremos. Os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Quais coisas? Que comeremos, que beberemos, com que nos vestiremos. Verso 33. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas, que coisas? Que comeremos, que beberemos, com que nos vestiremos, vos serão acrescentadas. Além de ser especificamente essas 3 coisas apenas, não vai te dar tudo, mas vai acrescentar no que você tem. Então eu falo, não, você tem que buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, porque as demais coisas, o que são demais coisas? Demais coisas quer dizer coisas além do essencial, qualquer outra coisa que você precise, demais coisas. Não está dizendo demais coisas na tradução. Não, buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, porque todas as coisas serão acrescentadas. Todas as coisas é muita coisa. Aí tem gente que acha que é riqueza, é luxo, é família. Não! O texto vai falar sobre aquilo que é essencial para você viver e seguir buscando o reino de Deus. E o texto vai te dizer exatamente o que é. Não andeis inquietos, preocupados com o que comeremos, o que beberemos, o que vestiremos. Vai dizer, porque todas essas coisas que eu acabei de falar, os gentios procuram. De certo, o vosso Pai Celestial sabe que você precisa de todas essas coisas. Então buscai o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas.
o que comeremos, o que beberemos e com o que nos vestiremos. Então, o problema do analfabetismo funcional é que você ouve as pessoas dizendo, aí você vai ler esse texto aqui, escrito todas essas coisas, e vai continuar dizendo as demais coisas ou todas as coisas, mesmo que esteja escrito todas essas coisas. É que a tua mente está tão condicionada a repetir todas as coisas ou demais coisas que você vai ler todas essas coisas e vai continuar seguindo aquilo que você acostumou a ouvir e a falar, independente do que está escrito. Esse é o problema da maioria da população brasileira. E aí, se o teu pastor, o pastor do teu pastor, o pastor do pastor do teu pastor sempre diz as demais coisas ou todas as coisas, você vai continuar repetindo em detrimento do que diz o texto, porque o pastor do teu pastor disse, o pastor do seu pastor disse, e o seu pastor continua dizendo. E aí você vai dizer e pessoas vão ouvir o que você diz e vão continuar repetindo. E aí o ciclo de emburrecimento funcional vai continuar infinitamente. Próximo. E onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, né, no caso o nome de Jesus, eu estarei presente. Às vezes você diz isso, né, quando tem um culto ali ou uma escola bíblica com pouquíssimas pessoas. Você fala, meus irmãos, nós estamos em um número pequeno, estamos em poucas pessoas, mas o que nos conforta, ou nos consola, o que nos dá a certeza é saber que Jesus disse que onde estivessem 2 ou 3 reunidos em nome dele, ele estaria presente. Eu ouvi uma pregação há um tempo atrás, onde o pastor que estava pregando dizia assim, eu sinto a presença de Jesus aqui. Pastor, me prova na Bíblia. Eu te provo. Jesus disse que onde estivessem 2 ou 3 reunidos em nome dele, ele estaria presente. Como nós estamos em mais de 2 ou 3 aqui, certamente Jesus está. Aí eu te pergunto, então, como é que fica a orientação para entrar no teu quarto, no secreto, onde teu pai te vê e fala com ele oração e ele te ouvirá? Estou parafraseando, evidentemente, né? A oração que Jesus orienta também em Mateus capítulo 6. Então, sozinho é impossível você ter a presença de Jesus ali quando você busca, quando você ora, quando você está aflito. É impossível sozinho, então. Mas vamos ao que o texto diz, porque o texto diz exatamente isso aqui, tá? Só que aí a gente vai para uma coisa que chama-se contexto. Ainda em Mateus, né? Você vê que várias citações estão em Mateus, né? Veja a dificuldade do pessoal em entender o que Jesus disse, né? E aplicar errado o que ele falou. Meu Deus do céu. Mateus capítulo 18, do verso 15 ao verso 20, aqui tem um contexto de quando o teu irmão pecar contra ti. Tanto que depois desse texto, Pedro vai vir com aquela conversa, né? Senhor, quantas vezes eu tenho que perdoar meu irmão? 70 vezes 7? Pedro faz essa pergunta baseado no que Jesus vai dizer aqui agora. Bom? O que Jesus explica aqui vai motivar Pedro a fazer a pergunta do famoso 70 vezes 7. Tá? Então vamos lá, Mateus 18, verso 15. Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai, repreende-o entre ti e ele só, 2 pessoas. Se te ouvir, ganhaste teu irmão. Mas, se não te ouvir, leva ainda contigo 1 ou 2, para que pela boca de 2 ou 3, ou seja, você e esse mais 1 ou 2, 2 ou 3 testemunhas, toda a palavra seja confirmada. E se não escutar, dize-o à igreja. E se também não escutar a igreja, considera como gentil e publicano. Em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo o que desligardes na terra será desligado no céu. Também vos digo que se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está no céu. Por quê? Conclusão. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Ficou claro isso? Jesus está explicando, se teu irmão tem um problema com você, ele peca contra ti, vai lá, você e ele repreende. Se ele não te ouvir, aí você chama mais 2 ou 3 testemunhas.
para que pela boca de 2 ou 3 pessoas seja confirmado que você tentou resolver o problema com ele e ele não aceitou. Ainda assim, se não der certo, as 2 ou 3 testemunhas apresenta a situação diante da igreja, ou seja, anuncia publicamente, fala, ó, tentamos resolver, ele não quis. Aí você libera ele e considera gentil o publicano. Aí Jesus vai dizer, olha, se você ligar alguma coisa na terra, vai ser ligado no céu. Se você desligar na terra, vai ser desligado no céu. Ou seja, tentou resolver entre vocês e deu certo, o céu vai considerar ok. Se você viu que a situação não tinha como ser resolvida e você cancelou essa situação na terra porque não tem resolução, o céu vai considerar ok também. Aí olha só, ele vai dizer, eu também, além disso, também, acrescentando, vos digo que se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhe será feito por meu Pai que está no céu. Jesus aqui está reiterando o que ele acabou de falar sobre você ligar na terra, ser ligado no céu. Aí ele vai concluir dizendo, por quê? Explicando, né? Conclusão. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu aí estou no meio deles. Se o que vocês concordarem entre você está ligado na terra e vai ser ligado no céu, e o meu Pai vai cumprir no céu o que vocês ligaram na terra, eu estou de acordo, eu endosso o que vocês estão resolvendo. Jesus, ele quando fala feito em meu nome, você vai ter, por exemplo, no Evangelho de João, no capítulo 15, né? Não foste vós que escolhestes a mim, mas eu escolhi a vós e vos nomeei para que vades e deis fruto, a fim de que vosso fruto permaneça, para que tudo quanto pedirdes em meu nome, o meu Pai vos conceda. Se você está fazendo algo, tentando resolver algo nomeado por Jesus, que quer dizer em nome de Jesus, aí é uma procuração, tal qual um embaixador tem procuração em nome do país que ele representa, ele vai dizer, você resolveu no meu nome, com o procedimento correto? Tá ok. É como se eu estivesse com vocês aí validando. Porque essa orientação não é só para o período apostólico, mas para a continuidade da igreja. Só que Jesus não está inventando isso da cabeça. Ainda que tivesse, já seria suficiente. Mas ele está aplicando o que a lei de Moisés já orientava. Olha o próximo texto aqui. Deuteronômio 19, do 15 ao 20. Jesus está dizendo, uma só testemunha contra ninguém se levantará por qualquer iniquidade ou por qualquer pecado, seja qual for o pecado que pecasse. Pela boca de 2 ou 3 testemunhas se estabelecerá o negócio. Quando se levantar testemunha falsa contra alguém, para testificar contra ele acerca de transgressão, então aqueles 2 homens, que estão tentando resolver ali a pendenga, né, que tiverem a demanda, apresentarão perante o Senhor, Yahvé, algumas traduções vão trazer Senhor Yahvé, diante dos sacerdotes e dos juízes que houver naqueles dias. Eu não vou nem continuar lendo aqui, que está dizendo que os juízes bem que irão, e sendo com testemunha, falsa testemunha, papapá, aí eles vão resolver, estão autorizados a resolver, você pode ler aí, Deuteronômio 19, do 15 ao 20. Jesus está aplicando aqui, ó. No caso de Mateus 18, 2 pessoas tinham um problema uma com a outra, um irmão pecou contra o outro. Ele está dizendo, olha, se você tentou resolver com ele e não deu certo, traz 2 ou 3 testemunhas, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas se confirme o negócio. É a mesma ideia de Deuteronômio 19:15. Uma só testemunha contra ninguém se levantará por qualquer iniquidade ou por qualquer pecado, seja qual for o pecado que pecasse. Mas você precisa de uma confirmação por mais pessoas, né? Pela boca de 2 ou 3 testemunhas vai se estabelecer o negócio. Aí, no caso, se não der para resolver, o que Jesus diz em Mateus 18? Apresenta para a igreja. 2 ou 3 testemunhas não deu certo, apresenta para a igreja. Beleza? Jesus está dizendo isso aqui, ó. Então, aqueles 2 homens que tiverem a demanda se apresentarão perante o Senhor, né? Que aí seria o próprio Deus, visto que em Deuteronômio que Jesus não estava ainda encarnado. Diante de quem? Dos sacerdotes e dos juízes que houver naquele dia. No período do tabernáculo aqui, sacerdotes e juízes e a presença do Senhor era quem? A igreja de Mateus 18.
Então Jesus está dizendo, olha, se você foi com 2 ou 3 testemunhas, não deu certo, apresentou para a igreja, não resolveu, o que vocês resolverem está resolvido. Se vocês se reunirem em meu nome, se vocês fizerem isso resolvendo de acordo com a orientação que eu dei, nomeados por mim, eu endosso. Por isso que ele fala, eu estou no meio deles. Jesus está aplicando aqui para os seus discípulos continuarem na igreja o conceito aplicado já em Deuteronômio 19. Só que ele está trocando as figuras. Agora ele é o próprio Senhor no meio dos homens. Ele continuará sendo o Senhor, já que eles são um depois da sua ressurreição e ascensão ao céu. E agora ele não precisa mais dizer juízes e sacerdotes, porque ele instituiu a igreja. É o mesmo conceito com figuras atualizadas de Deuteronômio 19 para Mateus 18. Então não é essa de, mas onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu ali estarei no meio deles. Isso é uma verdade, mas também é verdade se a pessoa estiver sozinha. Porque se você disser isso, você anula a possibilidade da presença com uma pessoa sozinha orando. Ou uma pessoa sozinha abandonada pedindo misericórdia, como já aconteceu comigo quando eu estava no mundo, por exemplo, sozinho, dizendo, Jesus me ajuda, eu quero voltar, mas não tenho força. Não, infelizmente não posso te atender, porque eu preciso de mais 2 ou 3 aí para poder ouvir o que você está dizendo. Eu não consigo estar presente com você sozinho. Você pode dizer na igreja, olha, Jesus está aqui, nós estamos reunidos em nome dele? Sim, mas o critério não é ter 2 ou 3 para isso. Está errado. Mas as pessoas preferem insistir em dizer as coisas erradas, né? Tá bom. Já entendeu, né? Apresentei os textos, contratextos. Não tem como dizer que a aplicação está errada. Próximo. Esse aqui é legal, né? Eu já vi até a apostila de teologia, né? Quando fala sobre demonologia, ela vai dizer que são as 3 funções de Satanás, né? O diabo vem para roubar, matar e destruir. É isso mesmo que o texto diz? Claro que não. João capítulo 10, Jesus ele vai falar sobre os pastores de ovelhas que vieram antes dele, né? É o famoso texto do bom pastor, a porta das ovelhas, né? A partir do verso 7, tornou, pois, Jesus a dizer-lhes, ou seja, ele já tinha dito, ele tornou a dizer, em verdade vos digo que eu sou o pastor das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta, está dizendo pela segunda vez. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá, e achará pastagens. Estou falando sobre liberdade e segurança. Entrar e sair pela porta é liberdade de acesso. Verso 10. O ladrão. Quem? O diabo? Não, o ladrão. Não vem, senão, para roubar, matar e destruir. Aí Jesus vai dizer que ele é o contraponto do ladrão. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. O verso 8 é importante para entender. Jesus está dizendo, todos os que vieram antes de mim, quem? Os pastores de ovelhas de Israel, antes de Jesus, eles eram ladrões e salteadores. Aí Jesus vai dizer que tipo de pastor ele é, e depois vai dizer que tipo de pastores eram os ladrões. Os ladrões vieram para roubar, matar e destruir as ovelhas. Aí eu já vi pregadores defendendo isso aqui, até pessoas com quem eu comentei isso aqui, dizendo, não, mas o ladrão é uma tipologia de Satanás. Será? Vou te dar 3 tipologias onde Jesus é o ladrão. Esse aqui de João 10, Jesus deixa claro que os pastores que vieram antes deles são ladrões e mercenários. Agora, se a gente fosse dizer que ladrão na Bíblia é uma tipologia de Satanás, eu vou te dar 3 que não é. Só como exemplo. 1 Tessalonicenses 5:2. Porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como um ladrão de noite. Dia do Senhor é o arrebatamento. Então não é Satanás. Apocalipse 3:3. Jesus dizendo, né? Lembra-te, portanto, como recebestes e ouviste, e guarda-o e arrepende-te, pois, se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei sobre ti. Jesus aqui está dizendo, eu vou vir como ladrão. Jesus está dizendo isso pela primeira vez? Claro que não. Esse conceito ele apresentou em Mateus capítulo 24. Mateus 24, 43 e 44.
Mas considerai isso. Jesus está dizendo, olha, leve isso aqui em consideração. Se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, por causa disso que eu mandei vocês considerarem, estáis vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Jesus está dizendo, sabe como um ladrão vem no meio da noite e arromba a casa para o pai de família que não está vigiando? Fica esperto, fica percebido, porque o Filho do Homem, o próprio Jesus, também vai vir na hora que você não pensa, da maneira como o ladrão veio. Jesus está dizendo, o modus operandi do ladrão na hora que ninguém está esperando é o jeito que eu vou voltar. Jesus aqui está se dizendo como ladrão também. 3 exemplos. Então essa conversinha de que o ladrão aqui que rouba, mata e destrói é Satanás, porque ladrão é uma tipologia de Satanás? Não. Você não acha na Bíblia Satanás com tipologia de ladrão. Você sempre vai ver Jesus e o próprio Deus lá em Apocalipse, depois Deus vai dizer em Apocalipse 17 novamente que ele virá como ladrão naqueles que não estão esperando, né? Essas tipologias são usadas por Jesus e por Deus. Tá? Então, não, mas o ladrão é tipologia do diabo, de Satanás. Não. Ah, mas então quer dizer que o diabo, o Satanás, ele não rouba, mata e destrói? Isso é uma outra coisa. Você pode fazer essa afirmação, mas não pode dizer que ela tem fundamento bíblico. Aí é um entendimento particular que cada um tem sobre a figura e a atuação de Satanás. Eu até concordo que ele traz essas consequências sobre a vida das pessoas que permitem ele atuar, que dão legalidade. Mas está muito relacionado à legalidade que a pessoa dá para a atuação de Satanás. Tá? Você dizer que o versículo diz isso e que isso tem base bíblica, não. Tá bom? Próximo. Eu deixei o melhor para o final, né? Até hoje eu ouço gente pregando isso aqui e ainda vejo grupos de jovens nas igrejas com a oportunidade cantando esse hino aqui. Quem tem promessa de Deus não morre. Baseado em qual texto? Eu dou um texto dizendo o contrário. Claro, né? Não vou dizer da minha cabeça, minha mente perturbada. Eu vou trazer o texto. Hebreus 11, 37 e 38. Você sabe que Hebreus 11 é a famosa galeria dos heróis da fé, né? Vai começar citando tantos homens de Deus que tiveram fé e fizeram coisas incríveis e tal. Mas olha só quando o escritor aos Hebreus ele vai trazer ali o que a posteridade, a vida reservava para todos esses heróis da fé. Ele vai trazer uma série de situações às quais eles foram expostos, né? E vai dizer no verso 37. Foram apedrejados, serrados. Apedrejados aqui, certamente a maioria morreu, né? A gente conhece mais casos de apedrejados, mártires apedrejados que morreram do que sobreviveram. Serrados, tal qual o profeta Isaías, por exemplo, que foi serrado ao meio ali, né? Tentados, aí não necessariamente tenha morrido, mas mortos a fio da espada, então morreu, certo? Andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos e montes e pelas covas e cavernas da terra. E todos estes, mencionados até este momento, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa. Todos esses. Aí você vai dizer assim, não, mas a promessa a que se refere aqui é da manifestação de Cristo, Filho, né? Jesus encarnado, que consumou todas as promessas do Antigo Testamento, agora reveladas no Novo. Não está errado. Mas todos esses homens, quando foram chamados e vocacionados por Deus, tiveram promessas de cumprimento no seu tempo e posteridade. Moisés, por exemplo, tinha que conduzir o povo até a Terra Prometida, mas por circunstâncias conduziu, mas não entrou. Você vai ter Abraão. Tinha a promessa primeira era dele ser o pai de uma multidão. Para que isso começasse, ele precisava começar a ter pelo menos um filho primeiro. Ele enxergou o nascimento de Ismael, de Isaac, isso é verdade.
Mas aquela promessa, conta as estrelas do céu se é que podes, né, e a tua descendência vai ser como a areia da praia, por exemplo, isso Abraão não viu. Ele teve o quê? A promessa de ver Ismael, de ver Isaac. Mas o que está dizendo? Essas pessoas, muitas delas aqui, morreram. O texto vai dizer todos esses, né? Mas é que assim, tem promessas circunstanciais imediatas e promessas posteriores que eles realmente não viram, né? Porque se cumpriu em Jesus e eles estão no Antigo Testamento e Jesus é o Novo, né? Mas olha, pessoas com promessas morrem, até porque promessas elas são circunstanciais e condicionais à nossa escolha de viver dentro do propósito que Deus determinou. Deus pode fazer uma promessa, ó, você vai ser um grande pregador. E eu posso me desviar, escolher não viver no caminho do Senhor e morrer desviado. Vai cumprir? Não vai, porque eu condicionei com circunstâncias que me levaram para fora da promessa que o Senhor me fez. Então quem tem promessa de Deus não morre? Claro que morre. O que não morre é a promessa. O texto aqui vai dizer, todos esses, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa. Ah, então quem tem promessa de Deus morre? Claro que morre. Mas provavelmente o Marquinhos Gomes, né, quando ele escreve essa canção e grava ela, ele deve ter ouvido alguma pregação que dizia isso, né? Às vezes até em forma de encorajamento. Meu irmão, você não vai morrer antes de Deus cumprir na tua vida aquilo que Ele prometeu. É perigoso afirmar isso. Pode ser que tenha coisas que Deus faça questão de cumprir na sua vida antes que você morra. Mas pode ser que Deus te prometeu coisas que você está vivendo a vida de um jeito que você vai dificultar e vai inviabilizar o cumprimento da promessa, porque é circunstancial e condicional ao nosso livre-arbítrio. Deus escolhe você para algo, mas você pode viver de forma que caminhe totalmente diferente do que Deus determinou. E aí, o que fazer? Né? Enfim, o objetivo aqui não é menosprezar ninguém, nem eu não sou melhor do que ninguém, também não sou pior. Mas fato é que essas falas nós ouvimos na igreja, eu já falei todas elas, né, erradamente, lógico, mas depois com entendimento, com estudo bíblico minimamente considerável, percebi que está errado. Nós temos que usar o que o texto nos diz, tá? Você aplicar, você pegar o texto bíblico, pôr numa cadeira elétrica e torturar ele até ele dizer o que você quer, isso é inferência, está errado. Bom, se você lembra algumas outras citações, por favor, comenta aí embaixo, diga qual é. Se juntar aí 7 citações que eu não mencionei aqui, eu faço uma parte 2, né, com as citações que vocês vão lembrar nos comentários aqui, tá bom? Siga aí as redes sociais. Você que tem amigo que prega, que tem oportunidade na igreja, envia para ele esse vídeo. Fala para ele, olha que interessante aqui, rapaz, essas coisas aqui eu não sabia, ou não imaginava que estava escrito assim, ou então eu já disse isso aqui, olha, toma cuidado, envia para ele lá também, tá bom? Compartilha, curte, se inscreve, você é sempre muito bem-vindo aqui no meu canal. Eu espero ver você no próximo vídeo, se você não estiver me odiando depois desse, e que Deus abençoe você, sua casa, sua família e seu ministério, em nome de Jesus.